People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it and you don't really love it, you're going to give up. Quando lançou o primeiro filme do Steve Jobs, eu recebi 2 mensagens de texto, ainda não tinha WhatsApp, de ex-colaboradores, falando, pô, assisti o filme do Steve Jobs e, pô, lembrei de você. Quisera eu ter a genialidade ou a conta bancária do Jobs. Tinha um cinismo, né, gostoso na mensagem. Não era por causa da genialidade, era por causa da truculência que eles mencionaram. Eu vejo a paixão doentia ou quase doentia do Jobs pela Apple. Eu não posso negar que eu tive no Buscapé. E aí você tinha criador e criatura misturadas bastante, né? É difícil negar isso. Nunca chegaria aos 1.600 colaboradores que a gente chegou depois sem isso. Decisão de vender a empresa, eu acho que é sempre difícil. Você criou a empresa para não vender. Fui sócio do Romero antes, inclusive, do Buscapé. A gente teve uma empresa uma software house. Trabalhei no Buscapé por 15 anos. Aquisição da Naspers trouxe realmente o Buscapé como uma das grandes referências aí no mercado brasileiro. Uma empresa 100% brasileira, né, recebendo um aporte aí e tendo um valuation bastante considerável aí naquele momento. A Naspers comprou 91%, os fundadores ainda ficaram com 9%, e depois a gente ainda ganhou mais ações para ficar mais anos, então a gente voltou para 12%, 13%, 14%, o management como um todo. Mas a Naspers trazia alguns componentes que a gente gostava muito. Primeiro deles, que o Buscapé seguiria independente, né? Se uma grande empresa de internet comprasse, a gente ia virar um Yahoo Preços, Google Shopping, um Microsoft Compras, seja o que for. Ali não, a gente ia manter. A cultura ia manter. O desenvolvimento e a inovação ia ser mantido. Não ia migrar pro Vale do Silício, pro escritório de Mountain View, ou sei lá quem fosse, Redmond. E a gente ia ter acesso à estrutura de capital da Naspers para poder continuar crescendo com capital, não ia ter limitação de capital de giro. Estrategicamente fazia todo sentido. A Naspers já tinha operações de comparadores de produto e preço espalhados pelo mundo, então eles já conheciam esse mercado e eles precisavam realmente ter um braço aqui na América Latina. E foi meio essa lua de mel, a gente ia pra lá, tinha esse contato com um monte de gente boa, inteligente, de outros mercados, fomos pra África, fomos pro leste europeu. A visão da Naspers com a visão do Buscapé eram muito parecidas, de ecossistema, de complementariedade, de criar todo um portfólio de produtos, né, em que um alimentasse o outro. Uma coisa que mudou muito foi a Naspers falou, quanto que vocês precisam de dinheiro? A gente, como assim? Não, vocês não têm limite no budget, vocês precisam falar quanto que vocês conseguem investir, gastar desse dinheiro para conseguir. E eles já tinham essa metodologia de como
fazer com que a empresa prosperasse com mais sucesso, dando uma liberdade para os empreendedores. A gente seguiu, né, fazendo aquisições. E, obviamente, do ponto de vista de plataforma, era muito claro. A gente tinha aquela nossa plataforma onde que perseguia, né, acompanhava o consumidor ao longo do processo de compra. Esse é o modelo mais completo, sabia? Não é o que tá dizendo aqui não, viu? O preço é bem melhor. Dá uma olhada aqui. Então a gente fez campanhas de TV, comprou mais empresa, e era uma coisa meio que o céu é o limite. A gente montou o primeiro programa de Corporate Venture do Brasil sem saber que era um programa de Corporate Venture. O programa Sua Ideia Vale 1 Milhão, que tinha por objetivo avaliar startups dentro de um processo de qualificação. Onde o vencedor recebia um cheque do Buscapé de R$300 mil e o Buscapé ficava com 30% da companhia, ali ainda no projeto inicial, o que dava um valor na companhia de R$1 milhão. A gente fez isso durante um ano, o programa rodou e tivemos centenas de inscrições. Foram selecionadas algumas empresas, foi feito o investimento e esse projeto, esse programa ganhou uma visibilidade bacana. A gente teve investimentos incríveis. A gente investiu na Inloco, que hoje, recentemente, o Magazine Luiza comprou. A gente investiu no Hotmart, que está discutindo abrir ação em bolsa agora, entre outras companhias. Foi feito um segundo ano, no ano seguinte, uma segunda rodada, mas a gente fez menos investimentos na segunda rodada. A gente comprou uma fatia numa companhia de varejo de moda chamada Brands Club, similar à Privalia, que nesse caso não deu certo. A gente percebeu que ou a gente verticalizaria aquilo e transformaria numa corretora, propriamente dito, mas gerar só o lead não ia funcionar, a gente abandonou. A gente teve muito aplicativo que deu certo, mas muito aplicativo que não deu. Curiosamente, chamava Moda It, e basicamente o que ele fazia era usar a tecnologia de Spider, né, de robô, para capturar todos os looks das blogueiras e colocava nesse aplicativo onde você podia ver os looks de todas, você podia salvar os looks, você podia tirar suas fotos, armazenar. Era uma época pré-Instagram, né? Mas hoje o Instagram resolve esse problema. E ele foi super bem durante uma época, mas depois também acabou fracassando. Esse flerte com o fracasso, que nem eu brinco, é fundamental para você ter uma cultura de inovação viva na organização. Chegou um ponto em que a gente deu certo, ficou grande, mas não grande o suficiente. Nossos competidores eram enormes. A gente estava competindo com empresas que tinham literalmente dezenas de bilhões de dólares na conta bancária. Eu acho que um grande desafio em geral para as startups é se proteger dessas big techs, né? No Snapchat lançou toda essa questão de stories, o Instagram simplesmente copiou. A própria história do Facebook foi muito nisso, né? Sempre pensando quem que era o potencial competidor dele. Não é à toa que ele comprou o WhatsApp por bilhões. Dali podia surgir uma interação social muito mais relevante que era o Facebook. Curiosamente, é uma discussão que sempre vai e volta, está acontecendo agora de novo, não só com buscadores, mas também com as plataformas de celular, o quanto elas cobram, do Spotify e assim por diante. Uma coisa é a gente competir com comparadores de preço, outra coisa é competir com o Google, que hoje tinha 85% das buscas, acho que aqui no Brasil na época, e que era o canal de entrada desse consumidor. Em 2011 veio e o Google finalmente lançou o Google Shopping no Brasil. O que a gente tinha mais preocupação era o Google, que, enfim, era 24/7, com recursos infinitos, com um super time em várias geografias e que tinha um poder de desenvolver tecnologia muito maior que o nosso. No início, acho que eles nem sabiam da existência do Buscapé.
Então eles convidaram, fizeram um evento América Latina e o Romero foi o escalado para representar a gente lá, né? E ali no meio do evento ali, tá, os dois fundadores do Google, né? O Larry Page e o Sergey Brin, e o Romero abordou eles e falou assim, então, eu sou o Romero, sou do Buscapé e eu sou seu competidor lá no Brasil e na América Latina. Você vai ouvir bastante da gente aí nos próximos anos. Não sei se todo mundo teria essa coragem, né? E essa cara de pau, mas acho que foi um momento bem também de confiança que a gente estava fazendo um ótimo trabalho. Mas eu diria que essa foi uma boa briga para ter. E aí a gente resolveu abrir 2 processos contra o Google. Um, na esfera civil, acusando ele de usar o seu poder monopolista de busca, prejudicar o nosso negócio e buscando um ressarcimento financeiro. Competir faz parte do processo. Agora, quando você vive um segmento em que um player acaba monopolizando, é sempre mais difícil. E quando esse player faz, vamos dizer assim, dumping, deixa de ser competição, aí é deslealdade. Mas o mais importante foi que a gente foi ao CAD. O CAD abriu uma investigação sobre práticas monopolistas do Google e práticas anticompetitivas do Google, aqui no Brasil. O comparador de preço deles não mostrava necessariamente boas ofertas, não mostrava todas as funcionalidades, não ajudava tanto o consumidor como o Buscapé. E grande parte do nosso embasamento de defesa do Buscapé foi isso, você está deixando de ajudar o consumidor nesse caso. Contratamos um escritório especializado em concorrência e acesso ao CAD e começamos a construir o caso. Era muito difícil explicar para eles por que a gente estava querendo que eles investigassem o Google. De certa forma, cansa, desgasta, porque você não está criando uma coisa nova, você está tendo que se defender e mostrar que existe um problema. Na Europa, nesse meio tempo, a Comissão de Competitividade lá reconheceu que o Google estava com práticas não competitivas. Em vários outros lugares do mundo, no Canadá, aqui na América Latina também, já tinham sido instaurados processos de investigação, mas aquilo abriu os holofotes em cima desses gigantes da tecnologia, da internet. Será que esses caras não têm poder demais? E será que eles estão agindo com responsabilidade sobre o poder que têm? Quando a gente entrou com o processo, o Google pediu na Justiça de São Paulo que o processo fosse colocado em segredo. Todo mundo quer ganhar, mas às vezes chega a passar da linha aí da fronteira, né? E chegou nesse ponto aí de ter que pedir uma ajuda aí pro setor jurídico. Um belo dia, o juiz de primeira instância negou nosso pedido e deu ganho de causa a eles. 2 dias depois, num site americano, sai a notícia de que o Google, no Brasil, tinha ganho um processo instaurado por um comparador de preço e tinha um link para você fazer um download da decisão do juiz. Aquela decisão que deveria estar em segredo de justiça. Então eu abri o PDF e veio o mesmo documento que o advogado tinha dado pra gente, tinha o nome de uma pessoa como autor do documento. E descobri que era o nome da diretora jurídica do Google no Brasil. A gente teve mais uma evidência de que a gente tinha que tomar muito cuidado com quem a gente estava disputando, né? Jogando. Não dá pra ficar olhando e falar, poxa, tá queimando minha casa aqui, não vou chamar os bombeiros, né? Então é difícil, né? No final não deu em nada. Quando o PayPal entrou no Brasil, foi uma ameaça grande para o nosso negócio de pagamentos.
Acho que a gente soube se proteger antes. A nossa forma de proteção foi: vamos conectar serviços, agregar valor não somente ao comparador ali, conectando outros serviços, a gente se protege de um possível concorrente. Na verdade, para ser modesto, o PayPal concorreu com a gente, porque a gente começou como agregador de meio de pagamento no Brasil antes do PayPal chegar no Brasil. Então a gente criou o primeiro agregador de meio de pagamento. O primeiro nome dele foi Pagamento Digital. A gente fez o rebranding dele para Bcash, B de Buscapé e Cash de Cash. Então o que a gente fez, na verdade, foi... A analogia era: eu não vou ser só o shopping, eu vou ser o shopping e a maquininha de pagamentos. Então, eu vou ser o Iguatemi e a American Express. E se eu sou os dois, eu posso virar para o lojista e falar: como que você quer pagar? Você quer pagar... Você não quer pagar no cartão de crédito? Nada. Paga só o aluguel. Você não quer pagar aluguel? Paga só o cartão de crédito. Então, as lojas tinham essa combinação de ter mídia do Buscapé, do Bom de Faro, destaque no Que Barato, usar o Lomadi, relatórios do EBIT, antifraude, Def Control e daí por diante. E a única coisa que elas tinham que fazer para ter tudo isso de graça era usar a minha forma de pagamento no checkout delas. Quando o PayPal entrou e eventualmente ofereceu um super desconto, basicamente preço zero, para as lojas migrarem para o PayPal, as lojas falaram: pô, que legal, eu pago, sei lá, 6%, que era o custo de cartão na época, para o Buscapé, mas eu vou pagar zero, isso é legal. Mas 70% das minhas vendas vem do Buscapé. PayPal, quanto que você vai me trazer de vendas? Né? E o varejista fala assim: bom, mas eu vou perder 70% das minhas vendas para economizar os 6% das vendas, e depois eu ainda vou ter que sair para comprar clique, vou ter que comprar relatório, vou ter que fazer de fraude ou não, enfim, quer saber? Não vale a pena. Né? Então foi muito defensivo. Então a gente conseguiu criar um bundle aí, uma combinação muito inteligente. E a gente passava a ser um animal diferente que não tinha exatamente... Tinha vários competidores, mas nenhum direto. E essa combinação foi muito poderosa. Eu fiz uma viagem com o Romero para o Vale do Silício. E nessa viagem a gente descobriu que o Buscapé estava par e passo com o mercado americano. A gente conheceu o fundador do MySimon, Michael Young. E esse cara foi muito legal. Eu fiquei meio de espectador ali, olhando os dois conversarem e conversar sobre os mesmos problemas. A gente viu que, poxa, estava no caminho certo, que cash out ia acontecer, né? Eu me lembro muito o Romero obstinado com esse negócio de fazer um negócio de sucesso. E qual que é o maior prêmio para o empreendedor de sucesso? É ganhar dinheiro, é você conseguir fazer um caixa, né? E falar: pô, minha empresa deu certo, eu consegui realizar meu sonho. Buscapé foi, de certa forma, uma escola muito dura para mim, pessoalmente, mas muito boa. Nós todos, a gente teve o desafio de ser chefe sem nunca ter sido chefe, mas mais do que isso, ser chefe sem nunca nem ter sido funcionário. Então foi a primeira experiência profissional de fato. A gente sobreviveu à Segunda Guerra Mundial junto na mesma trincheira. Mas eu tive muito, e talvez por isso, eu tive briga de bater mesa, de bater porta, de tudo com o Romero, de realmente perder as formas dos dois lados. Tem sempre um kickback nesse negócio. Se por um lado ele sempre foi unânime na capacidade, no brilhantismo, etc., ele não era um líder unânime no sentido de que todo mundo dizia: esse é o líder que eu quero ter. O Romero, naquela época, era uma pessoa um pouco mais truculenta, obstinado que era por essa coisa de fazer a empresa funcionar. Teve até um motim no Buscapé uma vez, que queriam destituir o Romero da presidência da empresa. Os funcionários se revoltaram.
teve um processo de amadurecimento ao longo desse tempo que foi necessário. Eu acho que ele amadureceu junto com a empresa. Tinha uma crise de identidade entre Romero e Buscapé, isso sempre foi muito forte, né? A personalidade, o indivíduo e a figura pública do Romero sempre se confundiu com a cultura e com a visibilidade que a empresa tinha. Eu fui pro Divan com o Buscapé, fomos os dois pro Divan, entender se a missão da empresa, a essência ainda existia, ainda estava ali. Durante o período que a gente cresceu muito rápido e fez um esforço enorme para manter essa cultura, o Romero estava muito presente. A gente redefiniu as marcas, a gente escreveu a missão, a visão, os valores. A gente foi entender se a nossa essência estava ainda intacta ou se tinha sido trincada. E na minha visão, a gente não tinha cultura, eu tinha perdido a cultura da companhia. Cresceu e começou a colocar andares e drywalls entre as pessoas, a gente esqueceu de criar um mecanismo para permear esses exemplos, essa cultura, esses valores.